Neste vídeo, então, nós vamos entender como funciona o trabalho de uma força, considerando o trabalho de uma força constante, tá? Então, qual é a definição? Trabalho de uma força é a relação entre a força e o deslocamento provocado por essa força, tá? Quando a gente inicia o estudo do trabalho, a gente inicia o estudo do trabalho de uma força constante. O que seria uma força constante? Que, independente do tempo que se passa, o valor da força será sempre o mesmo, tá? Qual é a equação do trabalho de uma força? Trabalho pode ser dado por essa letra grega aqui, que é o tal, tá? Então, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Isso a gente vai ver na prática. Trabalho também pode ser dado pela letra W. Então, ou ela aparece nos livros como um W ou como a letra tal, certo? Bom, então, o que é o tal? É o trabalho de uma força. Esse trabalho de uma força é dado pela unidade denominada Joule, tá? A força, então, é daquela força que eu estou calculando o trabalho, porque vocês vão verificar que nós vamos ter o trabalho da força-peso, nós vamos ter o trabalho da força de atrito, nós vamos ter o trabalho da força motor, né? Então, a força tem que ser dada em Newton no Sistema Internacional de Unidades. E o D, não sei se vocês lembram, é o deslocamento. Deslocamento depende apenas do ponto inicial e do ponto final, e é dado em metros. Então, assim, por exemplo, saí de Julho, fui a Santa Maria, retornei a Julho. Qual é o meu deslocamento? O ponto inicial e final são os mesmos, o deslocamento vai ser zero, tá? E aqui ainda nós temos que interpretar qual é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Então, esse θ vai ser o ângulo entre a força e o deslocamento. Continuando, então, a minha pergunta, quando que o trabalho vai ser igual a zero, né? Lembrando que a equação do trabalho me diz que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Mas então, sabendo que a equação é essa, a minha pergunta é, quando que o trabalho vai ser zero? Vamos discutir agora. Primeiro, quando não tiver força, por exemplo, eu quero o trabalho da força resultante e a força resultante é nula. Então, o trabalho vai ser zero. Outro caso em que o trabalho poderá ser zero é quando o meu deslocamento é nulo. Aquele exemplo que eu dei anterior. Saio de Júlio de Castilhos, vou até Santa Maria, retorno a Júlio de Castilhos. Deslocamento zero. Se o deslocamento é zero, o trabalho da força também vai ser zero. E agora, né, o cosseno entre um ângulo da força e o deslocamento, né? Quando que o cosseno vai ser zero? Quando nós temos um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento, tá? Então, quando eu tiver ângulo de 90 graus, ou quando eu chamo ela de força e deslocamento vão ser perpendiculares ou ortogonal, certo? Lembrando que, ó, o cosseno de zero é 1, o cosseno de 90 é zero e o cosseno de 180 é menos 1. Então, dependendo do valor do trabalho, nós vamos ter uma denominação, assim como um sinal. Por exemplo, quando o trabalho é positivo, o trabalho é denominado trabalho motor. Quando o trabalho é nulo, significa que não existe o trabalho daquela força, certo? E quando o trabalho for negativo, como por exemplo quando o ângulo é de 180 graus, nós temos um trabalho que é denominado trabalho de resistência, tá? Então aqui é muito importante que vocês não confundam a denominação de trabalho na física com a denominação de trabalho no dia a dia. São definições diferentes,
certo? Trabalho positivo, trabalho motor. Trabalho negativo, trabalho de resistência, certo? Agora, então, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: a figura ilustra as forças que agem em um cachorro conduzido por uma pessoa ao longo de um deslocamento de 20 metros. Considere peso igual a 400 N, normal 320 N, atrito 150 N, força F, força motriz 170 N e cosseno do ângulo θ 0,88, desculpa. Calcule o trabalho de cada uma das forças e o trabalho da força resultante. Então, vamos ver a representação aqui. Então, aqui tem uma pessoa, né, conduzindo o seu cachorro para um passeio, né? Esse cachorro, então, possui uma força que é a força peso, a força normal, a força de atrito, né? E aqui a força F que a pessoa exerce. Aqui também está sendo representado um ΔR, que na verdade representa aqui o nosso deslocamento, tá? Bom, o que ele quer? Calcule o trabalho de cada uma das forças e depois o trabalho resultante. Então, vamos iniciar pelo trabalho da força-peso. Como que a gente vai calcular o trabalho da força-peso? Bom, primeiro, vamos representar aqui para saber qual é o ângulo entre a força-peso e o deslocamento. Então, a força-peso sempre é vertical para baixo, o valor é de 400 N, né? O deslocamento é horizontal para a direita e é dado de 20 metros, certo? Bom, o que nós temos como equação? Trabalho de uma força vai ser a própria força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, aqui, tá? Então, substituindo, ó, o trabalho da força-peso vai ser a força-peso, o deslocamento é o que ele chama de ΔR, e o ângulo entre os dois é de 90 graus. O que a gente lembra? Que o cosseno de 90 graus é zero. Então, tudo isso vai ser zero. Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser igual a zero, certo? Agora, então, vamos calcular o trabalho da força normal. Então, vamos representar aqui a força normal. Então, vamos lá. Aqui. Então, nós temos o cachorro, representado por um ponto material. Nós temos a força normal de 320 newtons. E nós temos um deslocamento de 20 metros, tá? Vamos pegar a equação do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força, que agora é a normal, e o deslocamento, tá? Substituindo, no lugar do F, o N, no lugar do D, o ΔR, e no lugar do θ, novamente, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Ou seja, vai ser igual a zero. Zero vezes qualquer valor vai dar um valor zero. Ou seja, o trabalho da força normal também é um trabalho nulo, certo? Agora, então, vamos calcular o trabalho da força A, força de atrito. Vamos lá. Olhem aqui, ó. Aqui está a força de atrito e aqui está o deslocamento. Vamos representar aqui. Um ponto material é o cachorro. Nós temos aqui a força A, então, de 150 newtons, e nós temos o deslocamento de 20 newtons. Pegamos a nossa equação, que é trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, né? E substituímos os valores. No lugar do F, nós colocamos o A, no lugar do deslocamento, ele chama de ΔR, e o cosseno, qual é o ângulo entre a força A e o deslocamento? Zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar, ó, A é 150, ΔR é 20 e o cosseno de zero é 1. Multiplicando, então, eu vou ter que o meu trabalho da força A é de 3.000 joules, tá? Agora, então, vamos calcular o trabalho da força F. Essa força aqui que ele está representando no desenho, tá? O que vai ser? Vamos representar, ó. A força F aqui, então, tem um ângulo, né? E é dado por 170 newtons. E nós temos um deslocamento de 20 newtons. Mas esse ângulo aqui, entre eles, aqui, ó, ele chama de θ. E o cosseno de θ, ele já nos dá, tá?
Então, nós vamos utilizar isso, ó. Voltando à equação original, né, do trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Vamos substituir os valores. A força F vale 170, o deslocamento, que é o nosso ΔR, é 20, e o cosseno de θ, ele me deu aqui, que é 0,88. Multiplicando, então, eu vou ter que o trabalho da força F vai ser de 2.992 joules. Bom, o que nós fizemos até agora? Nós simplesmente calculamos o trabalho da força-peso, o trabalho da força normal, o trabalho da força A e o trabalho da força F. Ou seja, nós calculamos o trabalho de cada uma das forças. Mas ele pede também o trabalho da força resultante. O que vai ser o trabalho da força resultante? Vai ser a soma de todos os trabalhos. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho da força-peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força A, mais o trabalho da força F. Somando, então, o trabalho da força-peso é 0, normal é 0, da força A é 3.000 e da força F é 2.992. Então, nós encontramos aqui que o trabalho da força resultante é a soma de todos os trabalhos e vai ser igual a 5.992 joules, certo? Então, assim nós discutimos, né, como que a gente calcula o trabalho de uma força constante.